Nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 21. Mateus capítulo 12, versículo 15 até o versículo 21. Amém, irmãos? Todos encontraram? Mateus 12, 15 ao 21. Bem, irei ler, os irmãos acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente, e ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se comprasse. Porei sobre ele meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu amor, no seu nome, os gentios esperarão. Agradecemos, Senhor, por a tua palavra lida, mais uma vez podermos, a Deus, compartilhar ela, Senhor. Ajuda-nos, fala por meio dela, através do teu Santo Espírito, no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode se assentar. Irmãos, o tema do sermão esta noite é um sermão aos fracos, né? Uma coisa, irmãos, que nós podemos observar da vida de Jesus, do seu modo, principalmente no seu ministério, as suas ações, o seu modo de agir, de se portar, depois do seu ministério ser iniciado aos 30 anos, né? E uma coisa que Jesus demonstrou, irmãos, foi muito amor. Suas falas, seus modos evidenciavam de forma muito clara quem Jesus era, né? Ele mostrou pelas suas ações. Em algumas ocasiões, alguns homens chegaram e tentaram, dizendo que ele não era o Filho de Deus, que ele não era o Messias. Jesus disse assim: vocês pelo menos poderiam crer pelas mesmas obras, as obras testificam de mim. Sua fama, então, irmãos, a fama de Jesus corre pelo mundo, de que ele foi um homem bom, misericordioso, bondoso. Na verdade, irmãos, a fama de muitos homens ao longo do tempo, ao longo da história, ela é, na verdade, uma fama muito de um herói muito vigoroso, um herói duro, um herói violento muitas das vezes. As histórias das conquistas de Roma, as histórias das conquistas de Alexandre o Grande, por exemplo, sempre mostravam homens muito poderosos, homens fortes, homens violentos, que tomavam cidades, que tomavam países, que dominavam pessoas e multidões estavam aos seus pés. A fama normalmente tende a elevar homens poderosos, né? Mas a fama que nós vemos de Jesus é uma fama diferente, é uma fama que mostra um Jesus bondoso e misericordioso. Mas uma coisa, irmãos, que acontece em muitos de nós cristãos é que nós sempre esperamos que quando nós formos a Jesus, nós não seremos recepcionados com essa bondade, nós não seremos recepcionados com esse amor. Nós olhamos para nós mesmos e olhamos para as nossas frustrações e as nossas quedas e vemos que, na verdade, será que Cristo há de me receber? Será que Cristo há de me aceitar outra vez? Eles falam assim: será que eu serei perdoado? Será que ainda serei considerado digno de Deus? Então olha para Cristo sempre com um olhar desesperançoso. Ele é muito bom para os outros, mas nunca é o suficiente para mim.
Ele pode perdoar o mais vil pecador, mas os meus pecados são demais para Ele me recepcionar. Eu fui longe demais. Eu me afastei, uma distância tão longa que o braço dele não pode chegar lá e me salvar. Espero, então, que sejam rejeitados, afastados. Cristo, na verdade, já fez muito por eles. Ele já morreu na cruz. Então, ele não pode fazer muito mais por mim do que já fez. Ele não pode mais me perdoar. É impossível que Ele me aceite novamente, me faça triunfar. Mas uma coisa, irmãos, que nós observamos no Cristo bíblico, da sua fama genuína, é que Cristo era um homem misericordioso, um servo bom, um servo que fez a vontade do Pai de forma perfeita, e por fazê-la, mostrou-se nessa servidão a sua bondade. Então, irmãos, o evangelista Mateus vai citar o texto de Isaías 42, uma profecia, e vai mostrar realmente quem era Cristo e o seu modo de ser e de agir, e que na verdade Cristo, qual é a servidão que Ele veio fazer neste mundo, o que Ele veio realmente demonstrar os seus atos e as suas ações, e do porquê que Ele veio. Nós vamos, irmãos, a partir do verso 18, que diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi. Uma coisa, irmãos, que nós podemos observar do papel de Cristo, uma coisa que Ele é servo de Deus. Pense, irmãos, em uma pessoa que tinha tudo aos seus pés, poderia mandar, desmandar, poderia fazer com que os seus servos servissem ele por toda uma vida, que tinha as pessoas, quando ele dizia essas pessoas vão, e elas iriam, quando ele dizia parar, elas paravam, quando dizia para voltar, elas voltavam. Um rei poderoso, um homem assentado sobre o trono com muitos ouros e pratas, muitos bens, um país inteiro ao seu comando, e esse rei resolve se tornar um homem comum, um homem simples, e servir um povo. O que nós pensaríamos? Nossa, que estranho, nossa, que admiração. Mas, irmãos, comparar Cristo a isso ainda seria muito, muito, muito pequeno. Cristo, irmãos, Ele não é só um rei que governa todas as coisas, todos estão aos seus pés, mas Ele é o Criador de todas as coisas. Nós vamos ver em João capítulo 1 que Ele era o Verbo que estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que se foi feito se fez, a não ser pela sua própria palavra. Hebreus diz que as palavras, o mundo se sustenta pela palavra do seu poder. Um Deus que criou todas as coisas, que criou a própria raça humana, que criou o próprio modo de ser humano no sentido de células. Por exemplo, Ele criou um corpo humano que se divide em células, em átomos, em membros, e Ele resolve se tornar esse ser. Ele resolve ir a mais baixa parte no mundo. Um rei muito pomposo, glorioso, ainda não consegue chegar perto sequer do que Cristo fez. Se tem um exemplo, irmãos, de servidão neste mundo, nós não podemos colocar nada superior a isso. Paulo fala aos Filipenses que ele, sendo em forma de Deus, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Na forma de um homem, foi até a morte, e a morte de cruz, simplesmente para fazer um serviço, simplesmente para cumprir uma missão que o seu Pai lhe dera. Uma coisa que o texto está dizendo, que é uma profecia de Isaías 42, do versículo 1 ao versículo 4, que ele era o servo escolhido de Deus. Nós, irmãos, poderemos ver isso de forma muito clara na vida e no ministério de Jesus. Seus discípulos, próximo da morte, o que ele fez? Ele junta todos os 12, coloca a bacia aos seus pés e lava cada um dos pés deles, e falou assim: se eu sou mestre e fiz isso a vocês, quanto mais vocês deverão fazer uns aos outros. Se eu sou mestre, eu dei um exemplo a vocês, quanto mais vocês deveriam fazer. Jesus disse que maior é o que serve do que o que é servido. Cristo, irmãos, é o exemplo cabal e perfeito de quem serve de forma perfeita. Ele, irmãos, não veio servir
forma limitada. Ele deu tudo o que ele tinha. Ele se despojou de todas as suas insígnias reais e celestiais e divinas e se tornou um homem. Não que ele deixara de ser Deus, mas as prerrogativas divinas não estavam com Cristo quando ele estava neste mundo. Mas por muitas vezes ele demonstrou a sua divindade, curando pessoas. Mas uma coisa, irmãos, que nós podemos observar é que ele não foi um servo que se limitou a servir. Ele não serviu até uma certa quantidade. Ele serviu até a morte. Conta-se uma história. A galinha e o porco estavam numa fazenda, e a galinha e o porco falou assim: eu vou servir a fazenda. Eu vou dar um alimento para esta família. Aí a galinha falou a mesma coisa: eu também vou servir. Mas a galinha disse assim: eu vou só dar os ovos que saem de mim. O porco olhou a ela e disse assim: você serve de forma limitada, eu vou dar a minha vida a fim de alimentar os outros. Enquanto o porco precisava morrer para alimentar, a galinha só dava o que lhe, por assim dizer, sobrava. Só que, irmãos, Cristo não foi algo a se limitar. Ele deu a sua própria vida a fim de fazer o maior serviço, o maior bem. Se você tem pensado em servir a igreja de forma limitada, ou servir os irmãos de forma limitada, Cristo serviu a você da melhor forma possível, do maior jeito, do maior exemplo. Não há absolutamente nada, irmãos, que nós possamos fazer, qualquer desculpa que possamos inventar, que vai conseguir comparar o que Cristo fez por nós. Todo o nosso serviço será pouco e limitado perto do que Cristo fez por nós. Ele deu a sua própria vida por você. Ele deu a vida no seu lugar a fim de salvar você. Então, irmãos, ele é o maior servo e o maior exemplo. E Mateus, irmãos, o evangelista, está dentro desse contexto, dessa explicação. Ele está fazendo com que a profecia se cumpra, explicando o que era aquela profecia no Antigo Testamento. Isso aqui estava apontando para o Senhor Jesus. Ele é o servo perfeito. Uma coisa, irmãos, que nós podemos ainda observar no texto aqui: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado. Uma coisa, irmãos, que nós podemos observar da parte de Deus, o Pai e o Espírito Santo é que eles se amam, e há um perfeito amor ali. O Pai ama o Filho, e esse amor é revelado em várias vezes nas Escrituras. A perfeição, irmãos, da Trindade está linkada e fincada nesse amor perfeito de um para com o outro. O Pai amava de forma perfeita o seu Filho. Irmãos, não há possibilidade de funcionar qualquer relacionamento sem amor. Se não, pode ser alguma outra coisa, mas um relacionamento saudável não é. Um esposo, para se relacionar com a esposa, precisa amá-la, senão ele nunca vai se relacionar de forma correta. Tanto a esposa para com o esposo, quanto o filho para o pai para o filho. Se o amor não estiver ali, irmãos, haverá algo sempre errado e estranho. Estávamos conversando ali atrás, acho que foi eu, minha irmã e a Clarissa, sexta-feira passada. A minha irmã comentou uma coisa muito interessante. A Pamela, que está lá atrás, ela falou assim: eu sou o irmão do Adam, se eu quisesse difamá-lo, eu poderia difamá-lo, porque eu conheço ele muito bem, seus erros, as suas falhas. Mas ela falou assim: mas porque eu o amo, eu não posso fazer isso. Mesmo, irmãos, que a pessoa faça, mesmo que você tenha raiva de alguém, se você ama, você nunca fará uma maldade àquela pessoa, porque o amor faz um relacionamento correto funcionar. Então o pai amava o filho, e ambos só são pai. Desse exemplo de pai e filho só podem ser assim porque se amam. Com certeza, irmãos, se um não amasse o outro, um iria querer sobrepujar o outro. Jesus disse em João capítulo 17 que ele queria que o pai glorificasse ele, a fim de que ele glorificasse o pai. Isso não é amor? Uma reciprocidade nesse relacionamento, um querendo que o outro seja conhecido. Ó Pai, eu revelei no mundo o teu nome. E o pai falou assim, Jesus orando a ele falou assim: glorifica o teu filho com aquela glória que tinha. Há uma reciprocidade, um respeito perfeito, um amor genuíno.
coisa, irmãos, que Deus não precisava da gente desde toda a eternidade, de nos amar. Porque havia um amor perfeito ali, havia um relacionamento na trindade, de forma perfeita. E por isso, irmãos, que o Pai pode criar todas as coisas, o Filho pode executar, e o Espírito Santo pode vir a aplicar o Evangelho neste mundo. Imagine se tivesse uma briga entre os três. Imagine se o Pai quisesse ser superior ao Filho, ou se o Filho quisesse sobrepujar o trono do Pai. Então, o Pai ama o Filho de forma perfeita e bela. É o que nós podemos ver. O versículo 18 continua, ele fala assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado. Só essa parte, o meu servo que escolhi. Não, a segunda parte: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Jesus, irmãos, não é simplesmente amado, mas há uma felicidade, irmãos, da parte do Pai, um prazer da parte do Pai para com o Filho. A minha alma se compraz no meu servo. Eis o meu servo em quem a minha alma se satisfaz, em quem a minha alma se deleita. Há um deleitar, um satisfazer-se no próprio Filho. Há, irmãos, um olhar do Pai para o Filho e dizer: nossa, que beleza, eu me satisfaço nele. Ele é completamente bom, completamente perfeito. Isso explica, irmãos, porque que o Pai se compraz no Filho. É muito interessante isso. Isso revela, na verdade, irmãos, a perfeição de Jesus Cristo, a perfeição dele. Porque ele é um servo, aqui, irmãos, que está sendo demonstrado por Isaías e revelado por Mateus, um servo perfeito em quem o Pai se compraz. Porém, Cristo, irmãos, é tão perfeito em seu ser, que ele pode preencher a infinitude de Deus Pai. O Pai pode se completar no Filho. Não que Deus o Pai seja perfeito, mas há algo simultâneo acontecendo aqui. O Pai se satisfaz plenamente no Filho, por conta da sua perfeição. Cristo, irmãos, é perfeitamente belo em seus atos, em seu modo como servo, que o Pai não desejará outro além dele. Cristo é perfeitamente bom, irmãos, e belo. Ele cumpre todos os requisitos. Ele cumpre todos os requisitos da palavra de Deus. Ele cumpre cada aspecto, irmãos, perfeito das ordenanças do Pai. Um exemplo disso, irmãos, é que o crente mais santo só é amado e só pode satisfazer ao Pai por conta da perfeição de Jesus. Quando o Pai olha os crentes, ele os vê pelas lentes de Cristo. Pense, irmãos, uma coisa aqui: Cristo é santo, perfeitamente santo, só que você não é. Como que nós agradamos o Pai perfeitamente? Como que nós satisfazemos ao Pai nos seus propósitos, e Deus pode olhar para nós lá do céu e dizer: eis o meu filho amado, a minha alma se compraz nele. Só há um modo disso acontecer, irmãos: se o Cristo perfeito estiver em nós, se a imagem dele estiver em cada nosso coração. Sabe, irmãos, qual a ordenança da santificação? Deus nos quer fazer parecidos com seu Filho, pois só assim poderemos agradá-lo de forma perfeita. Não é isso que Paulo fala em Romanos 8? De que nós somos eleitos para sermos conformes à imagem do seu Filho. Sim, irmãos, nós poderemos satisfazer Deus de algum modo, só poderemos fazê-lo por meio da forma de Cristo, porque só Cristo plenamente pode satisfazer o Pai. Todas as suas obras, tudo que você fizer, irmãos, por mais santo e perfeito que seja, ainda assim estará limitado. Mas se você se baseia naquilo que Cristo fez por você e na obra perfeita que Ele fez, sim, Deus satisfará em você por conta da satisfação que Ele tem em Cristo. Glória a Deus. Ele é um servo que perfeitamente serviu, ele é um servo que perfeitamente obedeceu ao Pai. Junta-se no monte Jesus com João, Pedro, Tiago e João, aparece Moisés e Elias. Há uma voz que surge do céu e diz: eis o meu filho amado,
Se você quer e deseja ser um bom esposo, olhe para Cristo. Cristo serviu de forma perfeita. Ele não é o esposo da noiva. Se você quer ser um bom pai, olhe para Cristo. Ele não foi o pai perfeito para os seus filhos. Se você quer ser um bom empregado, que melhor servo você vai poder servir como exemplo? Haverá, irmãos, uma satisfação a parte de Deus para conosco quando nós quisermos imitar ao Senhor Jesus Cristo. Porque se Deus se compraz nele, poderá se comprazer em nós se estivermos em Jesus. Uma outra coisa que nós podemos observar nesse texto, irmãos: eis aqui o meu servo que escolhi. Uma coisa, irmãos, é certa: Deus tem muitos servos. Quantos anjos há no céu? Quantos homens passaram na terra até agora? Quantos heróis há na Bíblia? E com certeza todos aqui nós falaremos. Todos esses seres são servos de Deus, são servos do Senhor. Agora, uma pergunta que possa ser levantada: qual desses servos poderia ser escolhido por Deus? Quem poderia servir melhor? Até, irmãos, disse Lutero, que até o diabo é o diabo que está na coleira de Deus. Até o diabo serve a Deus. Até ele serve as ordenanças de Deus. Todos estão, irmãos, como serviçais, de algum modo. Claro que os desobedientes não querem servir a Deus. Não querem. Agora, irmãos, Cristo, por que ele é o escolhido? É até um erro terrível, irmãos, comparar Cristo com qualquer outra criatura como se fosse servo, porque ele é o servo perfeito. Só que, irmãos, a escolha do Pai aqui não é porque ele teria muitas opções e escolheu entre elas a Jesus. Tem uma música, irmãos, do Jackson Rufino, cito o nome porque a música está por aí. A música me parece ter um sentido genuíno de querer dizer que Cristo é superior a todos, mas eu acho que ela erra no seu tom. Deus está no céu, olha para o mundo, vê que o homem se perdeu, e Deus resolve dizer assim: bom, precisa fazer um sacrifício, e precisa ser alguém perfeito. Deus olha, irmãos, na galeria dos heróis da fé, e vê Moisés, Abraão, Jacó, vê todos estes, e nenhum deles pode servir. Então Deus vai e escolhe Jesus. Está errado, irmãos. Nenhum deles poderiam ser comparados ao Senhor. Não é porque Cristo era uma opção, mas sim, porque o texto está dizendo que ele é o escolhido? Para mostrarmos que Jesus é o escolhido do Pai, dado a sua perfeição. Qualquer outro não poderia ser um servo tão perfeito quanto ele. Tão perfeito quanto ele. Não haveria possibilidade de qualquer outro ser servir melhor do que Cristo poderia servir. Nesse serviço, irmãos, os anjos não poderiam fazer. Qualquer homem no mundo erraria de forma cabal. É para mostrar, irmãos, que todos os outros servos estão completamente distantes de agradar o Pai. Ninguém pode agradar o Pai de forma perfeita, estão distantes dele. Ele é o escolhido porque Deus olha e vê a sua perfeição. Ele é o escolhido porque é para colocar os outros irmãos para baixo. É para, na verdade, demonstrar quanto os outros estão limitados, o quanto os outros precisam, na verdade, deste servo. Ele é escolhido nesse sentido. Então, irmãos, uma coisa que nós podemos continuar vendo, texto: porém sobre ele meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Outra coisa, irmãos, muito clara no ministério de Jesus, foi a ação do Espírito Santo na vida dele. Ele inicia, irmãos, seu ministério sendo batizado no Rio Jordão por João Batista, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Depois disso, irmãos, ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado, 40 dias, 40 noites. Cristo, irmãos, recebera a unção do Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que Cristo era perfeitamente Deus, mas ele era perfeitamente homem. E Deus, irmãos, queria mostrar para os homens que um homem cheio do Espírito Santo pode fazer coisas grandiosas e maravilhosas. E Cristo estava, irmãos, na unção do Espírito Santo.
Se no Antigo Testamento se ungia o rei e o sacerdote com óleo sobre a sua cabeça, agora Cristo é ungido pelo Espírito Santo. Ele tem sobre ele a ação poderosa do Espírito Santo. Ele disse uma certa vez que a blasfêmia contra o Espírito Santo era aparentar as obras de Deus a Satanás. E eles falaram: quem tem o Espírito de Deus é bom. Eles associaram a obra de Jesus à obra do diabo, sendo que ela era uma obra do Espírito Santo. Cristo agiu, irmãos, de forma perfeita pela ação do Espírito Santo. Por isso ele foi ungido. Mas não só isso, irmãos, ele recebeu o Espírito Santo nessa unção por um motivo. O texto vai dizer: sobre ele o meu Espírito, porém sobre ele o meu Espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Olha, irmãos, o porquê que Cristo foi ungido. Qual era o motivo específico de Cristo estar aqui nessa terra? Era por um objetivo. Nós vemos um relato muito claro do próprio Jesus, irmãos, em Lucas 4, versículo 17 ao versículo 21. Ele fala assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. De novo Isaías aí profetizando de Cristo, né? E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Um claro objetivo, irmãos, da obra e do serviço de Cristo neste mundo era pregar o Evangelho. Quando os discípulos de João Batista enviaram até Jesus para perguntar se ele era o Cristo mesmo, ele falou: os cegos são dados à vista, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. A unção do Espírito Santo em Cristo, irmãos, era por um objetivo: anunciar os pobres o Evangelho, anunciar todos aqueles que estariam de ouvidos abertos sobre o Evangelho. Ele anunciará aos gentios o juízo. Uma coisa, irmãos, que Jesus veio fazer é demonstrar a palavra de Deus de forma perfeita. Ele a falou de diversas formas àqueles homens, irmãos. Ele falou por meio de parábolas, explicou o Antigo Testamento, demonstrou por várias e várias explicações, a fim de que aqueles homens entendessem o Evangelho, a fim de que aqueles homens se arrependessem. Foi a primeira palavra dele: se arrependam, porque o reino de Deus é chegado a vós. E o que é o Evangelho? O Evangelho é isso: arrependam-se e creiam em Cristo. Jesus disse no capítulo 6 que fazer a vontade de Deus é o que? Crer em mim. Jesus disse que vocês deveriam comer da minha carne e beber do meu sangue, isto é, crer na obra que eu fiz, crer nos meus méritos, de que a minha morte e a minha ressurreição há de salvar vocês. O objetivo principal, irmãos, do Espírito Santo na ação em Jesus Cristo era mostrar para o mundo que os pecadores precisavam de perdão dos seus pecados, e o arrependimento traria isso. Aleluia. Não há, irmãos, nenhum objetivo real do Espírito Santo a não ser de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Essa não é a obra do Espírito Santo. Então Cristo foi ungido, irmãos, com esse Espírito, a fim de pregar o Evangelho. Uma coisa, irmãos, que nós podemos observar nestes tempos que estamos vivendo, tempos difíceis, tempos tenebrosos, de que se eles dizem que é o Espírito Santo, o Evangelho que está sendo pregado é espírito de demônios, não Espírito Santo. Porque o próprio Cristo, na sua unção, pregou o Evangelho. Ele foi chamado e escolhido como servo para uma coisa objetiva: aos gentios anunciará o juízo, e por isso ele foi ungido. Qualquer, irmãos, coisa que passa da unção do Espírito Santo e não coaduna ou vai contra o Evangelho é um falso espírito, é mentira, irmãos. Nós estamos vendo tempos, irmãos, de mistura do Evangelho. O Evangelho foi misturado com uma água terrível.
Vivemos, irmãos, onde a fé das pessoas estão ou extremamente frágeis, fracas, débeis, inúteis, ou há um abarrotamento de pessoas, grupos inteiros enormes de pessoas que sequer sabem o que é o Evangelho. Você é evangélico, pessoa não quer o Evangelho. A pessoa não sabe explicar o que é o Evangelho. Ela não sabe explicar. Isso não pode ser, irmãos, o Espírito Santo. Ou a palavra de Deus está errada. Ou Cristo e o seu serviço que ele veio fazer estavam errados. Então, ele foi ungido para pregar o Evangelho. Agora, irmãos, esse servo, que é Cristo, tem modos de agir. Versículo 19 diz: não contenderá. O evangelista, irmãos, Mateus vai citar aqui, Isaías 42, do 1 ao 4. O versículo, irmãos, 17 diz assim: Jesus, sabendo disso, 17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, esse para aqui, irmãos, está querendo demonstrar algo que aconteceu antes, no versículo 17, O contexto, então, que vemos, irmãos, é que Jesus sabia que os fariseus conspiravam para matá-lo, então ele foge daqui. Observe, irmãos, ele cura, irmãos, a todos os que o seguiam, no versículo 15, então ele faz uma advertência a eles, de que não dissessem quem ele era, no versículo 16, isso, irmãos, que aconteceu, é o cumprimento perfeito da profecia de Isaías, em que temos no versículo 19, ele não vai contender, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Algo, irmãos, aconteceu aqui. Jesus acabou de curar um homem no sábado, um homem da mão errada. E eles vão tentar matar Jesus porque eles acusavam Jesus de fazer algo, uma obra no sábado. Só que este é o cumprimento de uma profecia que estava acontecendo. Jesus se retirou porque haveria de cumprir essa promessa. Ele não entrará em contenda, porque ele poderia muito bem, enquanto os fariseus, e o texto diz que ele, sabendo que os fariseus intentavam matá-lo, ele faz uma coisa, ele se retira dali. E o versículo 19, segundo Mateus, Isaías, ele não vai contender. Contender dentro desse texto, irmãos, me parece ser muito mais uma resistência física, dado o contexto do que uma fuga simplesmente de uma discussão. Eu creio aqui que não fosse simplesmente uma fuga de uma discussão, porque Jesus por diversas vezes discutiu, debateu a palavra de Deus, debateu a lei com os fariseus, saduceus, os judeus da época, mas me parece ser uma resistência física, talvez até um jogar eles no chão, mas ele não contenderá. Esse servo não vai te contender. Jesus, irmãos, poderia muito bem, se quisesse, entrar em contenda com aqueles homens, resistindo pela força do braço dos fariseus. Eles queriam matá-lo, mas a sua ação é o quê? Se retirar. Cristo, irmãos, tinha todo o poder no céu e na terra. Pense em Jesus, pense nele. Ele multiplicou pães e peixes, curou os cegos, ressuscitou mortos, fez uma videira murchar com uma só palavra. Ele andou sobre as águas, acalmou uma tempestade. Disse a Pedro, quando os judeus vieram prendê-lo: pensas tu, Pedro, que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Está em Mateus 26, 53. Imagine se seria difícil Jesus resistir aos fariseus. Será que seria difícil resistir aos fariseus? Quando eles vieram prender a Jesus, diz o texto, quando eu sou Jesus, eles caíram por terra. Uma só palavra bastaria para todos aqueles homens, irmãos, caírem mortos naquele momento, se Cristo quisesse. Mas a profecia ele não contenderá com eles. Cristo, irmãos, é o servo perfeito, ele não contendeu, ele mesmo afirmou que era manso e humilde de coração. A violência não era o seu modo de agir, não veio para guerrear com os homens. Lembra de uma certa vez que eles vão entrar numa cidade, numa certa aldeia, e eles não recebem os discípulos de Jesus. Pedro e Tiago chegam e falam assim: Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo do céu como Elias? Jesus fala assim: não faça isso não. Vocês não sabem de qual espírito vocês são. Vocês sois. Vocês não entendem o que está acontecendo. Cristo poderia muito bem, irmãos, se quisesse, destruir todos eles, mandar uma legião de anjos, se quisesse, mas ele não fez. Então, na chegada, enquanto não chegava a hora da sua morte, irmãos, ele escapava deles. Isso foi por várias vezes.
Esse não era o modo dele agir, violência. Mas quando chegou o momento, ele foi como uma ovelha muda ao matador. Então contendeu. Ele não clamou na sua boca. Essa era a reclamação. Eles te batem, eles acusam você. Você não abre a sua boca, você não diz nada. É possível, irmãos, se Jesus viesse como um rei que subjugasse o poder de Roma, matasse os inimigos de Israel, fosse um homem duro e violento, a maioria daqueles judeus iria seguir. Todos eles iriam seguir Jesus. Então, irmãos, aprendemos: nenhum fio de violência deve ser usado para ser manifestado no Evangelho. Não é isso que muitos dos muçulmanos fazem? Para pregar a sua fé matam, para pregar a sua fé subjugam pessoas, subjugam mulheres, mas esse não é o cerne do Evangelho, esse não é o cerne do servo perfeito que pisou neste mundo, Cristo. A ordenança do Evangelho é que, se necessário for morrer por ele, devemos fazê-lo, mas nunca matar alguém. Cristo ordena, irmãos, que nós devemos levar a cruz e, se necessário for, até a morte. Mas o exemplo dele, se necessário for, morra, mas nunca bata, nunca mate para pregar o Evangelho. O Evangelho tem a sua própria força intrínseca nele. Ele é próprio poderoso para fazer o que quiser. Quando Pedro vai, irmãos, arrancar a orelha de Malco, Jesus guarda esta espada e cura a orelha de Malco. O Evangelho é poderoso, irmãos, por si só, e Cristo não precisava demonstrar a sua força pelo seu poder. Uma das tentações do diabo foi que ele poderia usar o seu poder para o seu bem próprio. Ele poderia transformar a pedra em pão. Ele poderia sair daquele monte voando se quisesse. Mas ele não fez. Ele não usava para o seu bel prazer o poder que ele tinha. Ele era um homem. Ele não usou de forma errada, só quando Deus e o Espírito Santo, na sua unidade, agiam. E Cristo assim agiu. É interessante pensar sobre isso, irmãos, que Cristo, ele não demonstrou violência, porque o próprio Evangelho é violento o suficiente para arrancar os homens. Cristo não poderia mostrar nenhum poder externo. O seu reino não estava neste mundo, porque o reino estava no coração dos homens. Os grilhões, irmãos, e um reino de trevas que aprisionava os corações dos homens, não precisava de um homem atacar e matar pessoas. Mas o Evangelho era tão poderoso que quebrava os grilhões dos corações, que o diabo seria destruído, manietado e subjugado pelo poder do Evangelho e nunca pelo poder da violência. Cristo era perfeitamente, e o seu Evangelho era perfeito, pode salvar pelo poder que se pode mostrar. Paulo falou o quê? Meu Evangelho, eu não tive com vocês em palavras, mas sim em poder. O Evangelho é poderoso para isso, irmãos. Mas, irmãos, não só a violência, mas a discussão também. Jesus nunca discutiu de forma inadequada. Ele nunca entrou em campo de batalha de forma errada. Nós vemos, irmãos, várias discussões neste mundo. Os homens tentando lutar por outras coisas, por outros motivos, por outros desejos. Mas Cristo sempre esteve ali pela discussão do santo e poderoso Evangelho. Ele falou: não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Irmãos, quando você tentar ver uma pessoa a mais do que o Evangelho é, tentando ver outras coisas, tentando revelar quem realmente Ele é e não Cristo é, isso é um falso Evangelho. O cumprimento, irmãos, da promessa no verso 19: não entrará em discussão, nem gritará, nem se ouvirá pelas ruas de sua voz, se encaixa perfeitamente no que Mateus fala no versículo 16. Ele diz: recomendava-lhe rigorosamente que não descobrisse quem ele era. Pense, irmãos, aparentemente parecem dois blocos aqui funcionando. Mateus conta o que aconteceu. Curou um homem no sábado, eles vão perseguir Jesus, vão tentar matar. Jesus se afasta disso, e muitos seguem ele. Jesus cura todos. E aí ele fala assim: não contem para ninguém quem fez isso com vocês, não contem para ninguém. E aí Mateus fala o seguinte: para se cumprir a profecia. Entende? Ele relata uma coisa e diz: isso aconteceu para se cumprir isso, a profecia. Então nós vemos, irmãos, no versículo 19, que é a confirmação do que acabou de acontecer, o que Mateus escreve. Jesus não veio para se apresentar ao público, irmãos,
não se ouvirá a sua voz nas multidões, sua voz não será ouvida pelas ruas. E aqui, irmãos, está querendo dizer que ele não vai se manifestar de forma gloriosa para aqueles homens. Ele não queria se demonstrar como um homem poderoso e firme e que ousava fazer discursos que simplesmente iriam abarrotar as pessoas. Por diversas vezes, isso nós encontramos em João capítulo 6, eles queriam fazer Jesus rei por conta de quê? Ele multiplicou pães e peixes, ele foge outra vez. Não vai se ouvir a sua voz pelas ruas e pelas praças. Ele não era como os fariseus, irmãos, como nós vimos na escola dominical hoje, pelo irmão Filipe. Ele não era como os fariseus que faziam suas orações nas praças para demonstrar aos outros. Não se ouvia a sua voz nas ruas. Não havia, irmãos, um motivo no coração de Cristo de simplesmente ir e se mostrar para aqueles homens, não. Mas o motivo era glorificar o Senhor, demonstrar a glória do Pai. O que Jesus ora quando vai ressuscitar Lázaro? Pai, eu sei que o Senhor sempre me escuta, mas eu vou orar para que eles entendam. Jesus estava preocupado com a glória do Pai sendo manifestada neste mundo. A sua voz, irmão, não era mais importante do que o Evangelho. Segundo a própria característica de Jesus, ele não se mostrou por 30 anos e se mostrou por 3 anos e meio. Por 30 anos Cristo ficou oculto sendo carpinteiro. Quando as pessoas falaram, este não é o filho do carpinteiro, filho de Maria e de José, os seus irmãos estão aqui, quem é este cura que fala essas palavras? As pessoas não tinham ideia de quem era Jesus, irmãos, dado a sua amostragem de que ele não queria demonstrar algo falso, mas se mostrar o Evangelho genuíno de Cristo e do Pai, porque ele veio fazer esse serviço. Irmãos, uma coisa que nós temos visto nestes últimos tempos é o contrário. Os homens querem demonstrar uma superioridade em seu poder no Evangelho, querem ser ricos dentro do Evangelho. Só que o servo perfeito não era assim. Ele era um homem que a sua voz não se ouvia. Ele nunca entrou numa discussão, a não ser que ela fosse realmente necessária para a glória do próprio Deus. É um modo, irmãos, completamente diferente, não é? De muitos que nós temos visto por aí, infelizmente. Agora, irmãos, este servo, além do seu serviço aqui, qual o seu modo de agir para com os homens pecadores? Nós vemos isso no versículo 20 e 21. Diz assim: não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Aqui, irmãos, cana e pavio, estes, irmãos, eram materiais que eram jogados fora, eram materiais desprezíveis. Alguém, irmãos, não se importava com aquilo, eram coisas desprezíveis, uma cana e um pavio que só faltava fumaça. Os estudiosos, irmãos, dizem que essa cana aqui era uma vara em que se podia fazer flautas, faziam-se buracos nelas e poderiam fazer flautas dela, mas eram varas comuns. Se aqui você quebrasse, no próximo matagal você encontraria várias delas. Então não eram valiosas, eram canas que se achavam em qualquer canto. Era comum ter aquelas varas por ali. Era uma cana. E ainda assim, então, se você tem uma e você usa, dizem que era usada para tocar animais, se quebrou aquela, você pega a próxima, aquela você joga fora. Um pavio fumegante é aquele que chegou no seu final, que não mais emite luz. Pensa numa vela, só saindo aquela fumaça, talvez um brilhozinho vermelho ainda, e somente emite uma fina fumaça. De que para serve? Do que serve isso? Do que serve um candeeiro sem luz? Do que serve uma cana quebrada? Todo irmão judeu conhecia muito bem a história do seu povo. No tempo de Jesus, irmãos, os judeus sabiam da promessa de que haveria de vir um judeu que redimiria o povo de Israel. Ele seria um rei da descendência de Davi, um verdadeiro salvador. Essa era a esperança deles. Apesar das profecias apontarem para um servo, e além de sofredor, nós encontramos isso em Isaías 53, a grande maioria dos judeus, irmãos, que viram a Jesus, não queriam esse homem que se apresentava como o mais fraco dentro de suas expectativas, homem que comia com os pecadores, que curava leprosos e aleijados. Não nos parece um salvador autêntico no pensamento deles. Provavelmente seria a fala deles, né?
Queriam um rei forte e poderoso, que multiplicasse pães e peixes. Até aí, aceitamos esse rei, montado a cavalo, tirando o poder das mãos de Roma, mas viram um homem simples, montado sobre um jumentinho. O texto apresenta, irmão, Jesus como servo, que não só anda e come com pecadores, mas que não veio para esmagá-los. Cristo só não era, irmãos, essa expectativa toda dos judeus daquela época, uma expectativa errada, de que o rei viria, o reino viria simplesmente subjugar Roma ou qualquer outro país que tivesse dominado Israel, colocar outra vez o reino de Davi sobre Israel. Não era só isso. Cristo veio num reino celestial no coração dos homens, e aqueles não aceitaram isso. Um homem que não deixa apedrejar uma mulher, um homem que diz que perdoa pecadores. Eles não aceitariam este servo, irmãos, que não veio esmagar os pecadores. Eles não aceitariam este que a cana está quebrada e ele a pisaria. O pavio sequer sai fumaça, mas ele vai lá e apaga o resto que tem. Se Cristo fosse assim, muitos deles aceitariam este servo, mas ele não é este servo. Ele é aquele que não esmaga a cana quebrada, e não apaga o porrão que fumega. E o que quer dizer isso? O Espírito Santo estava aqui, segundo J.C. Ryle, irmãos, estava aqui descrevendo pessoas cuja graça no momento é fraca, cujo arrependimento é débil, cuja fé é pequena. Pensa naquele homem, irmãos, da mão mirrada. Aquele homem era um homem fraco, débil, provavelmente não conseguia fazer o seu serviço na sociedade direito. Olha o contexto. Cristo acaba de curar um homem num sábado, e o texto vai logo dizer que este é o cumprimento. Ele não esmaga a cana quebrada, ele não apaga o pavio que fumega. Que esperança talvez aquele homem tenha? Ele nasceu daquele jeito. Provavelmente, irmãos, se fosse hoje na nossa tecnologia, ele conseguiria trabalhar tranquilamente, mas quem sabe naquela época? O que ele fazia da vida? Só que Cristo não veio esmagá-lo. Cristo, irmãos, por diversas vezes teve como prostitutas que deveriam ser apedrejadas segundo a lei, mas a resposta dele foi: aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Ele deveria esmagar aquela mulher. Ele deveria, irmãos, todo aquele pecador que chegasse a ele deveria ser esmagado. Ele senta e come com pecadores, era o que os fariseus diziam. Ele anda com pecadores. Mas uma coisa, irmãos, que Cristo não fez em nenhum momento. Teve um homem que chegou a ele com sua filha. Eu não vou lembrar do texto agora certinho. O texto diz que o homem disse assim: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu não tenho fé suficiente. Pedro está sucumbindo nas águas. Senhor, ajuda-me. Pedro peca depois de ter andado com Jesus, e Cristo o perdoa. Cristo nos tinha uma ação perfeita para com os pecadores, e não esmagá-los além do que eles já estavam quebrados. Irmãos, nós podemos ver isso de algumas formas. Podemos ver aquele que não se converteu ainda, aquele que não está convertido ainda, ele é uma cana quebrada, um pavio fumegante. Todos aqui nós somos canas quebradas e pavios que fumegam simplesmente. Mas tentaremos fazer alguma divisão aqui. O não convertido é uma cana quebrada, ele não serve para nada, é um pavio que não emite luz. Ele precisa ser, irmãos, tomado outra vez e trazido à vida. Ele precisa ser colocado em pé outra vez, precisa haver fogo e luz nele outra vez. Ele precisa ser salvo e liberto por Cristo. As trevas precisam ser lançadas fora e ele ser perdoado. Outro, irmãos, é aquele crente que iniciou na fé ainda. Ele tem uma fé muito pequena, muito frágil, muito limitada ainda. Ele ainda está nos primeiros passos da fé. Ele ainda está engateando no seu entendimento do Evangelho. Ele falha por diversas vezes. Cristo diz para ele: se você é essa pessoa, que ele não esmagará a cana quebrada, ele não apagará o pavio que fumega. Não só isso, ele também não esmagará aquele crente de muitos tempos, que se deixou levar pelos pecados, que olha para si e vê que não há mais esperança, que observa nos seus sentimentos, nas suas atitudes, no seu modo de ser, o quão distante com o quebrado está. Cristo, irmãos, não veio esmagar a cana que já está quebrada, ele há de colocar ela em pé. Isso deveria ser, irmãos, um alento para a nossa alma.
Se você se sente forte, irmãos, esse texto não pode, talvez, acalmar seu coração. Mas se você se sente fraco, se você se sente débil, se você se sente caído muitas vezes, se as suas forças estão fracas, se a oração continua sendo fria muitas vezes, se a sua leitura seja um pouco inteligível, você não consegue andar na fé. Por muitas das vezes há pensamentos de que eu deveria deixar a Cristo, que o Evangelho não é para mim, que não há força suficiente nos meus braços, nas minhas pernas. Cristo tem uma palavra para nós: conforto, conforto, conforto. Ele não há de esmagar a cana quebrada, Ele não há de apagar o pavio que fumega. Se você sente que deve ser ofensivo aos olhos de Deus, que você se rebelou tanto contra Ele, tão afastado dos seus mandamentos, que certamente deve ser desagradável para Ele, isso é o que Cristo fará com você. Ele não esmagará, Ele não apagará o pavio que fumega. Isso mostra quem nós somos, irmãos. Nós somos pessoas que dependem de Cristo. Nós somos uma cana que passou no carro e foi esmagada. Eu vi um certo homem falando que você passa por um trigal com o carro e todo aquele trigo se dobra. Se dobra. E ele perguntou para o amigo que entendia, que era um carro muito pesado passando: mas você está matando o trigo todo, a gente já andou por vários quilômetros daqui para você mostrar essa terra. Ou não, deixa eu te mostrar uma coisa. Ele desce, vê lá, o trigo está tombado. Ele falou assim: se você chegar nesse ponto aqui, esmagar, o trigo morre. Assim, irmãos, é Cristo. Ele não vai pegar aquela cana que já está cortada, aquela cana que está quebrada, e vai massacrá-la. Ele não fará isso. O desejo de Cristo é levantar as canas quebradas, irmãos. É outra vez trazer luz àqueles que estão fracos. Você observa para você e você diz: eu não vivo o Evangelho como eu deveria viver o Evangelho. Eu não manifesto a luz de Cristo como eu deveria manifestar. Há muitos anos, a luz de Cristo não se manifesta neste mundo por minha vida. Não se manifesta no mundo por minha vida. Cristo vai te falar para você: Ele há de trazer luz ainda. A esperança ainda não se findou. A bondade do servo de Deus, ele é bom, Ele é misericordioso. Ele é aquele que disse que todos aqueles que virão a mim eu não os lançarei fora. Ele é aquele que disse que vinde a mim. Ele é aquele que falou que eu sou manso e humilde de coração. Se nós somos, irmãos, até um âmago de quem Cristo é, Ele é manso, Ele é receptivo, Ele abraça os pecadores, Ele perdoa, Ele salva, Ele liberta os piores homens deste mundo, irmãos. Não há homem neste mundo que possa perdoar tanto quanto Cristo fez e faz e fará. Cristo é bom. Irmãos, se houve um apego, irmãos, a isso, a nossa fé será vigorosa. Cristo perdoou aquela cana quebrada que era Pedro. Ele levantou aquele homem. Ele levantará, meus irmãos. Isso, irmãos, faz muito sentido nesse tempo. Olha como a fé de muitos tem minguado. Talvez, irmãos, pelas dificuldades deste mundo. Estou finalizando. Pelos problemas que estamos passando, pela fé nossa que tem sido todo dia atacada, vez por vez. Cristo quer nos manter em pé. Talvez você tenha 30 anos de crente, talvez você não se sente mais tão, eu sou só uma cana inútil, o que eu posso dar? Eu sou só uma vela apagada, o que eu posso oferecer? O que eu posso realmente dar? Mas Cristo, irmãos, não se importa no que você possa dar. Ele quer restaurar os oprimidos de coração, os caídos. Não importa o que realmente você pode dar. Não importa. Importa que você pode ir a Cristo e Ele há de receber você. Uma coisa, irmãos, que Ele fará também. Ele fará até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Ele fará, irmãos, a justiça sendo triunfada. Vai chegar um dia, irmãos, que toda a sua luta há de acabar, todo o seu pecado há de se findar. Que bela notícia é essa? As nossas lutas internas acabarão um dia. A minha luta contra os meus pecados há de se findar um dia. Ele vai fazer com que a justiça chegue, o juízo triunfe já em minha mente.
E há, irmãos, de ter esperança para os gentios. No seu nome os gentios esperarão. Nós poderemos nos esperar no Senhor, porque Ele vai nos fortalecer, Ele há de nos ajudar. Nós poderemos nos fortalecer nele somente. Se qualquer objetivo que você tem vindo à igreja, seja qual for ele, não tem sentido de nenhum, a não ser que seja Cristo. Só Ele pode realmente satisfazer seu coração, sua alma, seus pensamentos, seus desejos, suas vontades. Não há nenhum objetivo além disso. Então, irmãos, nós podemos ter esperança nele, os gentios esperarão nele, terão esperança, tanto aqui nesta vida quanto no porvir. Nós podemos confiar no Senhor. Citando, irmãos, Spurgeon, ele diz assim: a voz de Maria Madalena no céu, imagino, soa mais doce e límpida do que qualquer outra voz. E a voz daquele pobre ladrão que disse: Senhor, lembra-te de mim. Se for uma voz grave, é mais suave e mais doce do que a voz de qualquer outro, porque ele amava muito, pois muito o havia perdoado. Aquela cana quebrada que não emite mais som, emitirá som no céu. Aquela luz apagada vai refletir a glória de Deus no céu. Amém. Vamos orar, Senhor. Te louvamos, Senhor.